boa tarde, Santa Catarina. Começa agora Jogo Aberto SC, terça-feira, dia 26 de agosto. Muita coisa pra gente falar hoje por aqui. Dá uma olhada nos destaques, a gente já volta a se falar. Xerife Azurra mira o título da Série B. Então a gente virando esse turno bem, por que não a gente pensar em título? Saiba quem é o jogador do Jack que faz a diferença. Com Naldo em campo, Joinville venceu 5 vezes, empatou outra e perdeu apenas um jogo. Diretoria do Criciúma fala sobre novo treinador e a galera do Tigre dá as sugestões. Acho que seria o Agel. Emerson Leão. Chapecoense não poderá contar com o Fabiano para o próximo jogo. Argel Fux, pelo menos por enquanto, é o desfalque do Furacão para duelo contra o São Paulo. Saiba como é a rotina de quem frequenta um estádio da segundona do estadual. Todos estes são ingredientes para um grande clássico. E ainda, jogador revelado na base do Jack é reforço de time da terceira divisão do Catarinense. Hoje também tem mais uma seletiva de agosto do gol mais bonito do ano. E pra fechar, Serginho do Cambura, na bola parada, surpreendeu e fez esse golaço contra o Porto. E aí, qual é o gol mais bonito? Comigo no estúdio, ele, o narrador polivalente da Band FM, comentarista Band SC, Claudionir Miranda, já está em nossos estúdios. Lembrando sempre, interaja com a nossa equipe através da nossa fanpage no Facebook, /Jogo Aberto. Nós também estamos no Twitter e no Instagram, @Jogo Aberto SC. 12h34, uma rápida parada e a gente volta já. Muito bem, 12h35, está no ar então, Jogo Aberto SC. Muito obrigado pela sua audiência. Comigo para fazer o programa hoje, ele, o polivalente Claudionir Miranda. Claudionir, na semana passada nós ficamos devendo por aqui um dos duelos que a gente faz dos gols mais bonitos. Porque daí entra o horário eleitoral, o programa tá numa nova fase. Ficou um pouco menor. Exatamente. O comentarista falou demais. Exatamente, menino, exatamente. Como tu é inteligente, hein? Como são coisas. Pode jogar na minha conta, vamos embora. Pois é, olha só. Então a gente vai agora fazer jus a esses candidatos a mais uma seletiva do mês de agosto do gol mais bonito. E não adianta, treinador, pedir marcação, pedir empenho, porque os artilheiros estão com as chuteiras afiadas. Vamos concentrar aqui no trabalho. A zaga e os goleiros treinam a semana inteira, mas não tem jeito. Vêm os goleadores, surpreendem e dão um balde de água fria com seus golaços. E às vezes, esse balde de água gelada é ainda mais doloroso. Esse gol do Revson, por exemplo. Finalzinho do jogo, a Portuguesa tinha acabado de empatar, ainda estava comemorando quando o Revson acerta essa pancada. Balde de água gelada na lusa, golaço do Avaí. A zaga do Boa Esporte também levou um balde de água fria quando o Fabinho deu esse voleio. Golaço do Jack. E pra fechar, Serginho do Cambura, na bola parada, surpreendeu e fez esse golaço contra o Porto. E aí, qual é o gol mais bonito? Lembrando mais uma vez, candidatos da semana passada, ficamos devendo e agora estamos pagando o que devíamos, Claudionir. No jogo Avaí Portuguesa, ninguém esperava mais nada da partida. Estaria definida naquele empate em 1-1, um jogo que foi muito fraco no primeiro tempo. Revson fez um golaço e abriu o caminho para uma vitória de 3-1 do Avaí. Esse foi o segundo. Para mim também, dos três candidatos, o golaço do Revson, o chamado pombo sem asa do meio da rua, um canhonaço. Olha lá, e a bola caiu de repente, ainda bateu no travessão, sem chance pro goleiro. Estava um pouco adiantado, é verdade, mas olha a curva que a bola fez e a trajetória que ela tomou. Foi um golaço do Revson, realmente é um grande candidato para o gol do ano. Tá, então, o Revson entrando nos finalistas do mês de agosto. Lembrando que essa semana nós teremos mais uma seletiva para fechar os candidatos do mês de agosto. Aí na semana que vem a gente escolhe o vencedor do mês agostino. É porque eu tinha falado muitas vezes agosto, eu não queria falar de novo não. Olha, acompanha essa segunda divisão esse fim de semana aí que rolou? Sempre acompanha a segunda divisão, sempre. Aonde é que você acompanha?
Acompanho vários sites, até o da Federação Catarinense, porque alguns sites, infelizmente, que acompanham o futebol, além daqui, mas eu digo o seguinte, no domingo eu já estou acompanhando. No domingo à noite, eu já estou acompanhando. Acabasse entendeu? comigo. E na segunda, logicamente, para ver os gols. Só aqui. Tá. Então tá. Aí, Opa, aí só aqui. Bem lembrado. Obrigado, Claudionir. Olha só, então, a gente até deixou um espaço maior para essa matéria, porque é um clássico que está sendo vivido no sul do estado, Hercílio Luz e Tubarão. Antes tinha lá o Ferro Luz, né? Poderia ser no melhor momento, né? Dos dois. Então O muito momento mal. não é bom. Ambas equipes muito mal na segundona. E aí, com os times mal na segundona, como é que o torcedor encara isso? Será que vai pro estádio? Como é que é um jogo da segundona no estadual clássico ainda? Dá uma olhada, o jogo aberto abre espaço sim. Uma cidade de pouco mais de 100 mil habitantes dividida por 2 clubes. Um bicampeão catarinense nas cores vermelho e branco e outro tricolor que em dias de glória participou da extinta Copa Sul Minas. Mas apenas 700 pessoas acompanharam a partida. Repórteres e narradores ditam o ritmo da emoção para aqueles que acompanham os detalhes do jogo pelas ondas do rádio. O clássico ele sempre emociona a galera. Ah, como é bom emocionar. E nas arquibancadas, o pensamento é o mesmo para as duas torcidas. É mais importante ganhar do Hercílio ou subir? Na minha opinião, é mais importante ganhar do Hercílio, jogar o Hercílio para a terceira divisão e nós não subir. Bicho vai pegar, porque ninguém vai querer perder, né? As torcidas vão incentivar eles, o clássico toda a vida foi assim, né? Clima de rivalidade, provocações que chegam dentro de campo. Afinal, os jogadores sabem da responsabilidade da vitória. Para a comunidade, para a torcida é importante, então por isso sempre tem aquela motivação a mais. E para fechar o ambiente do clássico, aquele ingrediente que não pode faltar. Futebol não pode faltar pipoca, né? Todo jogo é sagrado. Senão eles reclamam também quando a gente não vê, né? Torce pra quem? Tem que torcer pros dois, né? Não tem nenhum nem outro, eu torço pros dois. Todos estes são ingredientes para um grande clássico. Domingo, 10h30 da manhã, a nossa equipe veio acompanhar pela 2ª divisão do Campeonato Catarinense, Atlético Tubarão, recebendo o Hercílio Luz. Duas equipes que não fazem uma boa campanha no campeonato. Seguindo o protocolo, jogadores perfilados, hino nacional e bola rolando. Mas quer saber? Dentro de campo não foi bom. Lances que tiram um pouco da esperança dos torcedores. Um 0-0 ruim para as duas equipes e praticamente estão sem chances de classificação. No final da partida, pouco mais de meio-dia e 34 graus de temperatura. Resultado, jogadores exaustos. Já era esperado isso, temperatura muito alta também, mas a gente acabou desperdiçando algumas situações no jogo, né? E que nos deixa numa situação complicada na tabela. E lá se foi, mais um clássico do futebol catarinense. Que cobrança de falta bonita, não? Que coisa horrorosa. Olha, o melhor do jogo foi a pipoca. Não tenho certeza. Porque realmente o jogo, tanto o Atlético como esse Luz, tem que fazer muito mais no retorno, porque senão não chegam. Aliás, tem que ser realmente uma grande campanha. Campanha de levar o retorno. Até porque no critério técnico, a soma de pontos está muito difícil para ambos. E o nosso colega Danei Tartari, ele definiu muito bem o que é um clássico Atlético Tubarão e Hercílio Luz. Olha só. Emociona a galera. Ah, como é bom emocionar. E nas arquibancadas. Emociona a galera. Como é bom emocionar, tá certo. E essa semana tem também o São Paulo, né? Em São Paulo, jogando no Scarpelli, pode ter certeza. Rápida parada, a gente volta já. Daqui a pouco vai estourar os pontos da Liz e do Ciso. A gente volta já e tem muito mais no que vai vir pra aí, olha só. Fique conosco porque você está sintonizado no noticiário mais completo do futebol de Santa Catarina. Posso dizer que nós vamos atrás de um treinador que nós tenhamos a convicção vai realmente tirar o Criciúma da zona do rebaixamento. A tendência é as coisas ficarem mais tranquilas. A gente já está pensando em ser até campeão, cara. A gente está em a um ponto do primeiro colocado. Todos os times do nosso estado, da nossa terra, da nossa gente, num só programa. Isso é Jogo Aberto SC. 12h45, o Jogo Aberto SC abre espaço agora para a 3ª divisão de Santa Catarina, que começa nesse fim de semana. E tem ex-jogador do Joinville com um contrato assinado para jogar a terceirona, olha lá.
O volante Tarcísio, revelado pelo Joinville, já está treinando no Fluminense de Itaú e poderá fazer a sua estreia com a camisa do clube no próximo final de semana. Hoje à tarde, o time de Rafael Granite enfrenta o Metropolitano em Blumenau. Será o último teste da equipe, que ainda aguarda por um meia e um atacante. O Juventus de Ceará realiza na quinta-feira o último coletivo antes da estreia na Série C. O atacante Rodrigo Grau, apresentado na última semana, já está treinando com os demais companheiros e poderá ser a principal novidade da equipe diante do Jaraguá, fora de casa. No último sábado, o Jaraguá do técnico Rafael Rocha enfrentou o Esportivo de Blumenau, equipe amadora, e goleou por 4-0. Flaviano, atacante que está em fase de testes, foi observado entre os titulares. O goleiro Luiz Grisson, natural de Videira, que estava no América de Pernambuco, vai disputar a competição pelo Curitibanos. Ele acumula passagens para os clubes do Nordeste como Guarani de Juazeiro, Serrano da Bahia e Araripina. Tá, então a terceira divisão que também começa a ganhar espaço aqui no Jogo Aberto SC. Vamos agora falar do Metropolitano? Pois bem, o técnico Pingo fez uma avaliação desse trabalho, que para ele começou muito bem, com vitória sobre a Penapolense e colocando o time na fase ou na zona de classificação para a próxima fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Ouça o que o Pingo disse sobre o novo momento da carreira dele e também do Metrobala do Vale. Eu creio que a tranquilidade, né, desde que nós iniciamos o trabalho aqui, a gente conseguiu resgatar um pouco, né? Apesar da dificuldade, a equipe, ela estava um pouco ansiosa, uma coisa normal, até porque é uma equipe boa e não via conseguir os resultados. Então, quando se trabalha com tranquilidade, confiança e o resultado positivo aparece, a tendência é as coisas ficarem mais tranquilas e você ter um pouquinho mais de tranquilidade para trabalhar. Claudionir Miranda é aquela velha máxima do futebol que quando um treinador chega, tem a estreia, motivação, é quase que estatístico isso, né? O time vence, aconteceu com o Pingo. E o Pingo pegou um time bem montado, um time bem armado pelo técnico Abel, mas que vinha com problemas, principalmente nos jogos em casa. Aliás, é uma correção que o Metropolitano tem que fazer de forma urgente. Se nós pegarmos outras equipes de futebol catarinense, por exemplo, vamos pegar o Joinville. O Joinville, em casa, o Joinville vai muito bem. E é por isso que está até agora disputando ali para voltar para o G4 nessa rodada. Agora, fora de casa, não vai bem. O Metropolitano, às vezes, dentro de casa, num momento decisivo e no campeonato difícil, acaba se complicando. É uma correção que o Pingo tem que fazer. Dentro de casa, quem tem que cantar realmente de galo é o Metropolitano. Muito bem, e no Avaí, Claudionir, o discurso por lá, pelo menos de um jogador, sabe qual é? Chegar a ser campeão? Tu acha que é possível? É possível, mas tem que qualificar o time e melhorar o rendimento em casa, que é um problema também azul. Apesar de eu ver com bons olhos, como se diz, esse tipo de discurso. Claro que discurso sim. mais otimista. É de confiança naquilo que vem sendo feito, trabalho que vem sendo feito dentro de casa. Vamos dar uma olhada na matéria, então? Antônio Carlos, zagueiro do Avaí, vai do reconhecimento dos erros do Leão no último jogo. Cara, a gente não pode entrar no sono que a gente entrou, né? Acho que a gente pecou muito nos passos no primeiro tempo. Acho que o time um pouco nervoso, né? Vamos dizer assim. Até a exaltação da campanha do Leão, o turno nem virou ainda e o cara tá pensando em título. A gente já tá pensando em ser até campeão, cara. Porque a gente tá em um ponto do primeiro colocado. Então a gente virando esse turno bem, por que não a gente pensar em título? Ainda tem muita água pra rolar daqui pra frente, mas projetando 60 pontos pra subir, o Avaí já tem mais da metade. Só que pé no chão é importante. O próximo jogo vai dizer muita coisa a respeito de esse sonho poder se tornar realidade ou não. É contra o Vasco, candidato ao título, fora de casa, sem Marquinhos Santos. Com a provável volta de Eduardo Costa no time, o Avaí vai ter a chance de mostrar o valor do grupo fora de casa. E como fazer isso? Cara, como a gente vem jogando sempre. A gente vai devagarzinho, vai ganhando espaço. A gente sabe que os primeiros 15 minutos contra todos os times fora de casa é muito importante. Então, que os primeiros 15 minutos sejam como foi a primeira metade desse campeonato. Porque se continuar desse jeito... Por que não sonhar com título? A gente pode sonhar com título, sim. Tá dito, seu Claudionir. E tomara que o sonho possa tornar realidade. Logicamente, para isso, vai ter que ter no atacante. Chegar, vestir a camisa e ser o companheiro ideal daquele que é o Anderson Lopes, que sempre tem jogado, e esse tem jogado um pouco melhor, dificilmente o Avaí vai ser campeão. A classificação é possível, mas a conquista do título tem que ter um atacante. O aproveitamento do Avaí fora de casa é excelente.
enfrenta a melhor defesa da Série B do Campeonato Brasileiro. E dentro de casa o Vasco tem se dado bem. Então vai ser um jogão de bola, pode ter certeza, jogo para decidir liderança da Série B. E a ausência do Marquinhos neste jogo aí, hein, Claudinei? Pesa muito, não tem Kleber Santana, que nós dissemos que vai fazer muita falta pro time do Avaí, mas pelo menos teria o Marquinhos. Volta o Diego Felipe, mas fica sem o Marquinhos. E Marquinhos, a sua ausência é muito sentida, queiram ou não. Não foi bem no último jogo? Não foi. Mas sem Marquinhos, o Avaí hoje. Muito bem, falado de Avaí, nosso assunto continua sendo a Série B. Vamos agora falar do Joinville, porque um atleta por lá faz toda a diferença quando joga e quando não joga. Olha só. Na última semana, o volante Naldo voltou a treinar, o que trouxe esperança e alívio aos torcedores do Joinville. A explicação para isso é simples. Com Naldo em campo, o Joinville venceu 5 vezes, empatou outra e perdeu apenas um jogo. Já sem o jogador, são 5 derrotas, 2 empates e 3 vitórias. O desempenho da equipe fica baixo. O problema é que a alegria durou pouco. No mesmo dia em que voltou a treinar, Naldo sentiu a lesão no adutor da coxa e ainda é dúvida para o duelo contra o Oeste de Itápolis, sexta-feira, na Arena Joinville. O volante está fora da equipe desde o dia 18 de julho, quando deixou o campo lesionado diante do ABC em Natal. Esse tipo de ausência de jogador, Clônio, você acha que é uma coincidência ou dá para de fato a gente utilizar esses números apresentados pelo Rômulo como algo do torcedor de Joinville, a gente mesmo olhar com mais critério e até para analisar o próprio trabalho do Emerson Maria? O Naldo faz falta, realmente faz, é bom jogador, é um líder dentro de campo. Agora tem detalhe, pega as 4 derrotas sem o Naldo. Todas as 4, foram fora de casa. O grande problema do Joinville tem sido jogos fora. E eu vou pegar um jogo como referência. Diferente do ano passado, né? E eu vou pegar um jogo como referência, que foi o jogo Luverdense e Joinville. Rapaz, o Joinville jogou demais. Joinville jogou muito bem. Joinville não poderia sair nem com empate, merecia vitória. Colocou bola na trave, obrigou a belíssima defesa, mandou no jogo. O que aconteceu? Quase saiu perdendo, fez um golaço, o Reinaldo, nós vimos ontem. Mas a verdade é o seguinte, o Joinville tem que melhorar o seu rendimento fora de casa realmente para subir. 12h53 e agora o assunto por aqui vai ser a Série A do Campeonato Brasileiro, porque em Criciúma o povo falou, deu a opinião de quem pode ser o novo técnico do Criciúma, não que vá ser, mas quem que a galera gostaria de ver no comando do Tigre. Entre os torcedores não resta dúvida de que a hora de Wagner Lopes havia chego, principalmente depois da derrota em casa para o Flamengo no final de semana. Já fazia umas 2 semanas atrás que deveria ser admitido, né? Eu achei que já estava na hora, né? Porque ele o trabalho dele não está surgindo defeito nenhum. O time, quando não empatar, agora perder. Conversa natural, uma conversa de que os resultados não vieram e a gente já esperava isso. Mas a gente sai de cabeça erguida, agradecendo. Foi uma experiência fantástica e eu só tenho coisas boas para falar do Criciúma e de longe vou estar torcendo. Nas ruas, deu para perceber que não era apenas o treinador o alvo das reclamações. E sobrou para todo mundo, até para o ídolo do Tigre. Além dele, tem que sair mais gente. Inclusive quem trouxe ele, que é o Cláudio Gomes, diretor de futebol, que na verdade não entende de futebol. A função dele é marketing, é fazer propaganda. E também o Paulo Baier, que também não está jogando nada. Na verdade, faz muito tempo que ele é um peso morto dentro de campo e só atrapalha os demais. É ídolo, mas não está rendendo. Para mim, 15% a culpa é do treinador, tanto na vitória como na derrota. Não, o resto tudo é com o jogador. Para a diretoria, Wagner Lopes é passado. A expectativa é que o nome do novo técnico seja divulgado ainda nesta semana. Posso dizer que nós vamos atrás de um treinador que nós tenhamos a convicção vai realmente tirar o Criciúma da zona do rebaixamento, vai nos colocar na posição da permanência da Série A. A ideia é que alguém de nome nacional chegue ao Heriberto Wilson. Dorival Júnior e Celso Roth teriam recebido proposta, mas nenhum dos dois aceitou. O torcedor até arrisca alguns palpites. Eu acho que seria o Agel, sem sombra de dúvida. Por quê? Porque ele é um cara correto, né? Emerson Leão, o perfil dele, se não for ele, mas alguém com as características dele. Enquanto o nome de quem vai assumir o Tigre não é definido, o jeito é arrumar a casa para esperar o novo treinador.
Cláudio Miranda, na tua opinião, quem poderia ser esse cara para comandar o Tigre, hein? Estranho que o nome de Gilmar Dalpozo não foi citado, estava inclusive esse jogo em Criciúma, causou uma grande polêmica. E o que ele sempre faz, né? Ele tem estado no Scarpelli, tem estado na ressacada, ele acompanha o futebol, que é normal, e dentro do estádio. Gilmar Dalpozo, para mim, estranho o seu nome não ter sido citado. Vamos agora falar do Figueirense. Nós acompanhamos o desembarque do Furacão, que pode não ter na área técnica o Argel Fuchs. Nos últimos 5 jogos, 4 vitórias. Na fala dos guerreiros alvinegros, 2 palavras que se repetem: foco e Argel. Eu acho que é o foco, acho que o Argel em momento nenhum ele deixa a equipe criar esse certo acomodismo. Só que pelo menos um desses 2 ingredientes pode estar fora do próximo jogo contra o São Paulo. Argel Fuchs foi suspenso por uma partida, já que foi expulso no jogo contra o Atlético Mineiro. A diretoria ainda vai ver se recorre ou não da punição. Dentro de campo, 2 desfalques são certos: Ivaldo e Luan pelo 3º cartão amarelo. O Figueirense perde 2 jogadores de marcação, mas Thiago Volpe garante que o restante da equipe tem condições de dar conta, porque em time de Argel Fuchs só joga quem marca. A gente não pode citar só os jogadores ali atrás, acho que começa lá na frente, o pessoal tem se empenhado ao máximo, tem corrido bastante, então tem ajudado, acho que diminuiu o número de gols sofridos que a equipe vem levado nesses últimos jogos, mas é um todo, é um geral, começando lá na frente pelos atacantes. Muito bem, também continuamos falando do Figueirense e, consequentemente, do Tigre. Os times vão se enfrentar hoje na Taça BH de Futebol Sub-20. Figueirense e Criciúma decidem hoje, às 7 horas da noite, uma vaga na fase semifinal da Taça BH, que está sendo disputada em Minas Gerais. As 2 equipes estão invictas na competição. Na primeira fase, o Tigre venceu os 3 jogos e se classificou em primeiro da chave. O Figueirense venceu 2 partidas e empatou a última com o Cruzeiro, que acabou sendo eliminado pelo Criciúma nas 8as de final. Nessa fase, a equipe alvinegra, comandada por Christian de Souza, eliminou o Flamengo e busca superar agora a campanha de 2011, quando parou nas 4as de final. A gente vem crescendo, né, ao longo da competição, os jogadores entendendo a proposta, a ideia de jogo. A gente sabe, né, que a questão do desgaste agora ela é predominante, é o 5º jogo, né, das equipes, nessa fase já mais decisiva, e a gente vai buscar o equilíbrio, buscando estar bem tanto na parte ofensiva ou defensiva. A gente sabe da qualidade da equipe do Criciúma, um time bem treinado, um time quase todo ele, né, com jogadores experientes que já estão acostumados a competições a nível nacional de base. Mas o Figueirense chega forte, chega preparado e espera, né, ao final do jogo, passar a semifinal da competição. E aí, Claudinho, um palpite para esse jogo? Pelo que assisti, os 2 só não ganharam do Cruzeiro, ambos. Agora o Figueirense está jogando futebol melhor. Vamos ver o que vai acontecer logo mais. E sobre o Figueirense não poder contar com o Argel Fuchs, esse novo momento Furacão que é consolidado. Cara, o Argel joga junto com um time impressionante. Ele está o tempo todo jogando. Tomara que ele consiga transmitir tranquilidade para os jogadores, mesmo não estando na beira do gramado. Tá certo então, senhor Cláudio Miranda, terminando com o gol de Revson. O programa de hoje, um grande abraço.